Capítulo 13. O perverso Gervais. Jean Valjean saiu da cidade como quem foge. Pôs-se a caminhar a toda a pressa pelos campos, tomando os caminhos e trilhos que apareciam, sem perceber que, por vezes, retrocedia. Assim andou toda a manhã, sem comer ou sentir fome. Sentia-se agitado por uma série de sensações até então desconhecidas. Sentia-se enfurecido, mas não sabia contra quem. Não saberia dizer se estava emocionado ou humilhado. Vinha-lhe, por momentos, uma estranha e eterna comoção, mas combatia-a opondo-lhe a impiedade de seus últimos 20 anos. E isso o fatigava. Via com inquietação agitar-se em seu íntimo a triste indiferença que a injustiça de sua desgraça lhe havia inspirado. Perguntava a si mesmo o que a poderia substituir. Às vezes, chegava a desejar ter sido preso pelos gendarmes, ou que as coisas não tivessem passado como aconteceram, assim se inquietaria menos. Embora a estação já estivesse adiantada, havia ainda, aqui e ali, pelas sebes, alguma flor tardia, cujo odor, impregnando o ar por onde ele passava, lembrava-lhe os tempos da infância. Mas essas recordações eram-lhe insuportáveis, tanto tempo havia que não o assaltavam. Pensamentos inexprimíveis se lhe acumularam na mente durante todo o dia. Como o sol já se escondia, alongando pelo solo a sombra da mais simples pedrinha, Jean Valjean sentara-se atrás de uma moita, numa grande planície de terra avermelhada, completamente deserta. No horizonte, somente os Alpes. Não aparecia sequer o campanário de alguma aldeia longínqua. Jean Valjean poderia estar a umas 3 léguas de Digne. Um caminho, cortando a planície, passava a alguns passos da moita. Em meio a esses pensamentos, que não teriam contribuído pouco para tornar sinistros aqueles lugares para quem o encontrasse, ouviu um alegre ruído. Voltou-se e viu, caminhando pelo atalho, um pequeno saboiano, com seus 12 anos de idade, sanfona a tiracolo, cantarolando uma canção. Era um desses rapazinhos bons e alegres que vão de cidade em cidade, deixando ver os joelhos pelos buracos das calças esfarrapadas. Sem parar de cantar, interrompia por vezes a caminhada e punha-se a brincar com algumas moedas que tinha na mão, talvez toda a sua fortuna. Entre essas havia uma de 40 soldos. O menino parou ao lado da moita, sem ver Jean Valjean, e pôs-se a tirar seu punhado de dinheiro. Sempre, até então, havia conseguido apanhar todas as moedas no dorso da mão. Desta vez a moeda de 40 soldos escapou-lhe e foi rolando, através dos arbustos, até Jean Valjean. Jean Valjean escondeu-a com o pé. Contudo, o rapazinho a havia seguido com os olhos, notar o que havia acontecido. Não se mostrou espantado, e dirigiu-se ao homem. O lugar era completamente solitário. Até onde os olhos podiam ver não havia viva alma nem na planície, nem no caminho. Ouvia-se somente o chilrear confuso de uma nuvem de passarinhos atravessando o céu em altura incomensurável. O menino estava de costas para o sol, que lhe dourava os cabelos e avermelhava sinistramente o rosto selvagem de Jean Valjean. Senhor, e disse o pequeno saboiano, com a intrepidez da infância, feita de ignorância e inocência, esse dinheiro é meu. Qual é o seu nome? Disse Jean Valjean. Gervais. Vá-se embora. Mas o senhor tem que dar a minha moeda, e replicou o menino. Jean Valjean baixou a cabeça e não disse nada. O menino continuou, quero o meu dinheiro. O olhar de Jean Valjean continuou fixo no chão. Meu dinheiro! Gritou o menino, minha moeda de prata. Parecia que Jean Valjean não o ouvia absolutamente. O menino pegou-o pela gola da blusa e o sacudiu, ao mesmo tempo que se esforçava por deslocar o sapato ferrado que escondia seu tesouro. Quero o meu dinheiro. Quero os meus 40 soldos. O menino chorava. Jean Valjean levantou a cabeça. Continuou, porém, sentado. Seus olhos estavam turvos. Encarou o menino quase com espanto, estendeu a mão para o seu cajado e gritou com voz terrível, quem é você? Sou eu, senhor, e respondeu o menino.
Sou o Gervais. Dê-me os meus 40 soldos, por favor. Por favor, levante esse pé, meu senhor. Depois, enraivecido, embora pequeno como era, e quase ameaçador, o senhor não quer levantar o pé? Vamos, levante esse pé. Ainda está aqui. Disse Jean Valjean, e, levantando-se bruscamente, sem tirar o pé de cima da moeda, acrescentou: vai ou não vai embora? O pequeno, atônito, encarou-o, depois começou a tremer da cabeça aos pés, e após alguns instantes de susto, pôs-se a correr com todas as suas forças sem ousar olhar para trás, sem dar um grito. Todavia, depois de algum tempo, faltou-lhe fôlego e Jean Valjean, ainda mergulhado em seus pensamentos, ouviu que alguém soluçava. Ao término de alguns instantes, o menino havia desaparecido. O sol já se tinha posto. Jean Valjean começou a ver-se rodeado pelas sombras. Desde a manhã que não se alimentava, provavelmente estava com febre. Continuou de pé e não tinha mudado de posição desde que o menino se fora. A respiração enchia-lhe o peito em intervalos longos e desiguais. Seu olhar, fixo 10 ou 12 passos adiante, parecia estudar com profunda atenção a forma de um pedaço de louça azul caído entre a erva. De repente, estremeceu, era o frio da noite. Puxou o boné mais para as orelhas, procurou maquinalmente fechar e abotoar a blusa, deu um passo e curvou-se para apanhar o cajado. Nesse momento, percebeu a moeda de 40 soldos que seu pé quase havia enterrado no solo, brilhando no meio das pedras. Foi quase uma comoção galvânica. Mas o que é isto? Disse entre os dentes. Recuou 3 passos, depois, parou, sem poder tirar os olhos daquele ponto brilhante que seu pé havia alguns instantes tinha pisado, como se aquele brilho em meio à penumbra fosse um olho aberto encarando-o fixamente. Ao cabo de alguns instantes, lançou-se convulsivamente sobre a moeda, arrancou-a do chão, pôs-se a olhar a imensidão da planura, volvendo os olhos ao mesmo tempo em todas as direções, de pé e tremendo como um animal bravio assustado em procura de abrigo. Nada viu. Já caía a noite, a planície estava fria e escura, e uma névoa avermelhada se espalhava na claridade do crepúsculo. Disse então, e pôs-se a caminhar em direção ao lado onde desaparecera o menino. Depois de dar uns 30 passos, parou, olhou, mas não viu nada. Então gritou com todas as forças: Gervais! Gervais! Calou-se e esperou. Ninguém lhe respondeu. O campo estava deserto e triste. Ele estava cercado pelo infinito. Ao seu redor só havia a sombra interminável onde sua voz se perdia. Soprava a gélida brisa, dando às coisas que o rodeavam uma espécie de vida lúgubre. Pequenos arbustos sacudiam seus braços raquíticos com fúria incrível. Dir-se-ia que ameaçavam ou perseguiam alguém. Pôs-se de novo a andar, depois a correr, parando aqui e ali, gritando em meio à solidão com uma voz que era o máximo que se poderia ouvir de comovente e desolado: e Gervais! Gervais! Não há dúvida de que, se o menino tivesse ouvido, teria medo e não o atenderia. Mas o menino, certamente, já ia bem longe. Encontrou um padre a cavalo. Chegou-se a ele e disse: E senhor vigário, por acaso viu passar aí um menino? Não, disse o padre. Chama-se Gervais. Não vi ninguém. Tirou do bolso 2 moedas de 5 francos e deu-as ao sacerdote. Senhor vigário, para os seus pobres. Senhor vigário, é um pequeno de mais ou menos 10 anos e carrega uma sanfona. Ele andava por aqui. Um desses pequenos saboianos, o senhor sabe, e não o vi. Chama-se Gervais. Não é destas partes? Pode dizê-lo com certeza? Se é como diz, meu amigo, ele não é daqui. Eles passam, mas ninguém os conhece. Jean Valjean pegou violentamente mais 2 escudos de 5 francos e deu-os ao padre. Para os seus pobres, e disse. Depois,
acrescentou desorientado, e senhor vigário, mande-me prender. Sou um ladrão. O padre chicoteou o cavalo e fugiu assustado. Jean Valjean pôs-se a correr na direção que tomara a princípio. Percorreu desse modo uma grande distância, chamando, gritando, mas não encontrou ninguém. 2 ou 3 vezes correu pela planície em direção a alguma coisa que lhe parecia uma pessoa deitada ou abaixada, não eram mais que arbustos ou alguma pedra à flor da terra. Enfim, numa encruzilhada em que se encontravam 3 caminhos, parou. A lua já brilhava no céu. Olhou outra vez ao longe e gritou ainda uma vez, Gervais! 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 Seu grito perdeu-se no nevoeiro, sem despertar um eco sequer. Murmurou ainda, e Gervais! Mas a voz estava fraca e quase não se ouvia. Foi seu derradeiro esforço, os joelhos dobraram-se-lhe bruscamente como se um poder invisível carregasse de súbito com todo o peso de sua consciência, caiu exausto sobre uma grande pedra, com as mãos à cabeça, e os olhos voltados para o chão, gritando, e sou um miserável. Então, não aguentou mais e pôs-se a chorar. Era a primeira vez que isso acontecia depois de 19 anos. Quando Jean Valjean deixou a casa do bispo, como já vimos, estava fora de tudo que até então constituíra a base do seu modo de pensar. Não podia dar-se conta do que se passava com ele. Reagia à contração angélica e às doces palavras do bom velho, prometeu-me ser honesto. Resgatei a sua alma. Liberto-a do espírito de perversidade e entrego-a ao bom Deus. Isso voltava-lhe continuamente ao pensamento. Ele opunha a essa indulgência celeste o orgulho que em nós como que a fortaleza do mal sentia confusamente que o perdão daquele sacerdote fora o maior assalto e o mais forte ataque de todos os que até então sofrerá. Seu endurecimento seria definitivo se resistisse àquela clemência, se cedesse. Seria preciso renunciar ao ódio de que os outros homens lhe haviam enchido a alma e no qual ele tanto se comprazia. Dessa vez era preciso ou vencer ou cair vencido, pois a luta, colossal e definitiva, já havia começado entre sua maldade e a bondade daquele homem. Na presença dessas novas luzes, estava como que embriagado. Enquanto caminhava, com os olhos amedrontados, teria ele percebido claramente o que poderia resultar-lhe de sua aventura indigne? Compreenderia ele todos esses rumores misteriosos que advertem ou importunam o espírito em certos momentos da vida? Uma voz lhe dizia que, naquele instante, atravessava o momento mais solene da sua vida, não havendo mais para ele meio-termo possível, se ainda não era o melhor dos homens, tornar-se-ia o pior, sendo necessário, então, ou elevar-se mais alto que o bispo, ou cair mais baixo que o forçado. Se queria tornar-se bom, era preciso tornar-se anjo, se queria tornar-se mau, era necessário transformar-se em monstro. Aqui ainda é preciso que façamos as perguntas já feitas em outros lugares. Perceberia seu pensamento alguma sombra de tudo o que se passava? Não há dúvida de que o sofrimento educa a inteligência, porém é duvidoso que Jean Valjean estivesse em condições de discernir tudo o que vamos indicar. Se essas ideias lhe chegavam à mente, mais as entrevia do que via, e só conseguiam lançá-lo numa perturbação inexprimível, quase dolorosa. Ao sair dessa coisa disforme e negra que chamamos galé, o bispo cegara-lhe a alma com uma claridade muito intensa, como aconteceria a seus olhos ao sair de um lugar escuro. A vida futura, a vida possível que se lhe oferecia, toda pura e brilhante, enchiam-no de comoção e ansiedade. Verdadeiramente, ele não sabia mais onde se encontrava. Como um mocho que assistisse ao nascer do sol, o forçado viu-se confundido e cego pela luz da virtude. O que era certo, disso não se pode duvidar, é que não era mais o mesmo homem. Todo o seu íntimo se transformará, não estando mais em seu poder evitar o efeito das palavras do bispo. Nesse estado de alma encontrara Gervais e lhe havia roubado 40 soldos. Por quê? Certamente não o poderia explicar. Foi, talvez, o último efeito, o esforço supremo das más intenções que trouxera das galés, ou o resto do primeiro impulso, o resultado disso que em estática se chama força adquirida? Era isso, e talvez menos ainda. Digamos logo, não foi ele quem roubou, não foi o homem,
foi a besta que, por hábito e instinto, havia colocado o pé sobre aquela moeda, enquanto a inteligência se debatia em meio a tantas obsessões novas e desconhecidas. Quando a inteligência despertou e percebeu a brutalidade de seu modo de agir, Jean Valjean recuou angustiado e deu um grito de espanto. É que, fenômeno estranho, só possível na situação em que se encontrava, roubando a moeda àquela criança, havia feito uma ação que não era mais capaz de cometer. Seja o que for, essa última ação condenável teve um efeito decisivo sobre a sua mente, ele atravessou repentinamente o caos que tinha na sua inteligência e o dissipou, pondo de um lado a opacidade obscura e, de outro, a luz, agindo sobre a sua alma no estado em que se encontrava, do mesmo modo que certos reagentes químicos agem sobre uma mistura turva, precipitando um elemento e purificando o outro. A princípio, antes mesmo de se examinar e de refletir, desorientado como quem procura salvação, esforçou-se por encontrar o menino para devolver-lhe a moeda. Depois, vendo que isso era inútil e impossível, quedou-se desesperado. No momento em que gritou, sou um miserável, acabava de perceber quem realmente era, e já estava tão desprendido de si que se imaginava um fantasma, tendo em sua frente, em carne e osso, com seu cajado na mão, agasalhado com sua blusa, levando às costas um saco cheio de objetos roubados, de olhos sombrios e inquietos, com a cabeça cheia de projetos abomináveis, o temível forçado Jean Valjean. O excesso de sofrimento, já o dissemos, o fez quase ver coisas inexistentes. Tudo se passou como uma visão. Realmente ele viu o sinistro Jean Valjean, ali, em sua frente. Quase chegou a perguntar quem era aquele homem, e ficou horrorizado. Seu cérebro passará por um momento de violência, embora terrivelmente calmo, onde a imaginação é tão profunda que absorve a realidade. Não se percebem mais os objetos que se tem na frente, e vêem-se, como reais, as imagens que nos ocupam o espírito. Viu-se, por assim dizer, fez-se a face consigo mesmo, e ao mesmo tempo, através dessa alucinação, via imersa em misterioso abismo uma espécie de luz que, a princípio, tomou por um círio. Olhando-a mais atentamente em sua consciência, percebeu que tinha forma humana e que esse círio era o bispo. Sua consciência comparou os dois homens assim colocados em sua frente, o bispo e Jean Valjean. Para conquistar o segundo, nada mais indispensável que o primeiro. Por um desses efeitos singulares, próprios dessa espécie de êxtase, à medida que seu devaneio se prolongava, o bispo crescia e resplandecia a seus olhos, ao passo que Jean Valjean diminuía e se aniquilava, a ponto de não ser mais que uma sombra. De repente, ele desapareceu. Ficou somente o bispo, inundando a alma desse pobre miserável com magnífico brilho. Jean Valjean chorou longamente. Chorou lágrimas quentes, soluçando, com mais fraqueza que uma mulher, mais amedrontado que uma criança. Enquanto chorava, surgia-lhe lentamente no cérebro a luz de um dia extraordinário, ao mesmo tempo encantador e terrível. Sua vida passada, o primeiro deslize, a longa expiação, o embrutecimento exterior, o endurecimento interior, a libertação alegrada por tantos planos de vingança, o que lhe havia sucedido na casa do bispo e a última ação que fizera, roubando 40 soldos a uma criança, crime tanto mais infame porque feito logo após o perdão do bispo, tudo isso lhe voltou à mente, aparecendo-lhe com toda a clareza, com tanta nitidez como jamais imaginara. Contemplou sua vida, e esta lhe pareceu horrível, observou a alma, e pareceu-lhe execrável. No entanto, um dia sereno brilhava sobre essa vida, sobre essa alma. Parecia-lhe ver Satã iluminado à luz do paraíso. Por quanto tempo terá chorado? Que fez depois? Para onde foi? Ninguém o soube. Parece ao menos certo que, naquela mesma noite, o cocheiro que a essa época fazia o trajeto até Grenoble e que chegava Digne pelas 3 da manhã viu, ao passar pela rua do Palácio Episcopal, um homem em atitude de prece, ajoelhado num canto da calçada, diante da porta da casa de Bienvenu.